Bom, agora vamos olhar para um tipo mais interessante de dado, que são strings. Então, Pandas, ele já vem com uma série de funcionalidades próprias que permitem utilizar os principais métodos de strings do Python, só que de maneira vetorizada. Para isso, basta a gente tomar uma série de dados e colocar o prefixo .str na frente do método para poder executá-lo. Então, aqui, vamos ver isso acontecendo. Eu vou colocar aqui uma série de dados que eu colei, que tem os valores maçã, laranja, plano, Python e dinheiro aqui dentro. E vamos supor que eu quisesse pegar, por exemplo, o maçã ou todos os elementos dessa série e aplicar um upper aqui, né, que a gente conhece, que é para transformar tudo em maiúsculo. Bom, a gente sabe que uma maneira de fazer isso seria pegar ser, ponto, vou colocar aqui um map, por exemplo, e aqui eu vou passar lambda x, eu vou colocar x.upper, né, que eu estou passando cada valor x aqui que está entrando é um desses valores aqui, e eu estou aplicando, olha, faça um upper nesse valor x. Então, se eu rodar esse map, ele vai me devolver a minha série com um upper. Só que eu poderia ter acessado essa funcionalidade vetorizada de forma direta, fazendo ser.str.upper. E aí, fazendo isso, eu vou ter exatamente o mesmo resultado aqui. A diferença é que isso aqui já está pré-vetorizado, então isso aqui vai ser mais eficiente do que aplicar um map, por exemplo, né? E aí, abaixo, só para a gente relembrar, eu coloquei alguns dos principais métodos utilizados. Tem uns aqui que, na verdade, não são exatamente os métodos tradicionais de strings do Python. Tem alguns deles que vêm de expressões regulares, mas eu coloquei aqui quais são os mais populares, né, para a gente utilizar no Pandas. Então, por exemplo, o upper que a gente conhece está aqui, converte uma string para maiúsculo. Mas a gente tem outros, por exemplo, contains, que testa se uma determinada expressão regular, que a gente chama, e aí aqui eu não vou explicar muito o que são expressões regulares, está contida dentro de uma determinada string. Então, por exemplo, se eu quiser saber se o meu, se a minha série contém a letra A, eu poderia colocar aqui, olha, ser.str.contains A, ele vai me falar true, que ele vai me dizer que é verdadeiro para o primeiro, segundo e terceiro, porque eles contêm a letra A, mas o quarto e o quinto não contêm a letra A, por isso ele deu falso aqui. Então veja que ele faz essa checagem de forma simples. Mas a gente tem outras funcionalidades, por exemplo, o ser.str.replace, para substituir um valor por outro. Então vamos supor que eu quisesse substituir essa letra A, que funciona como contains aqui, pela letra A maiúscula. E aí ele aplica aqui, veja que todos os As que ocorrem viraram maiúscula. Eu poderia também fazer o que a gente chama do split, né? Que a gente viu que poderia quebrar uma string em uma lista de strings de acordo com a ocorrência de uma determinada substring. Então, se eu passar aqui o valor da letra A para um str.split, vejo o que ele vai fazer. Ele vai me devolver uma série, onde cada elemento da série é uma lista de strings, onde ele aplicou a funcionalidade do split. E aqui a gente já viu os outros, né? Então a gente pode aplicar, por exemplo, um str.lower para transformar toda a minha série em minúsculos, por exemplo. Tá? Aqui, note que todas as vezes que eu estou fazendo esse cálculo, eu estou sempre devolvendo uma série nova. E vocês vão notar que se eu tentar fazer, por exemplo, um replace e construa aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque essas funcionalidades de transformação de strings não permitem fazer cálculos in place, tá? Todas essas vão necessariamente criar uma série nova, tá? Além do método, dos métodos que a gente pode acessar das strings, como que eu mostrei aqui, a gente também pode realizar slice de strings. Olha que interessante. Se eu pegar a minha série, puxar aqui .str e falar me dê todos os caracteres até o caractere de índice 3, ele faz exatamente esse slice. Aqui, veja que eu coloquei o .str e aí coloquei os meus colchetes para fazer os cálculos de string. Então, por exemplo, se eu quisesse, vamos pegar a série e inverter, vamos pegar os meus textos e inverter ele. Eu não precisaria aplicar um map para fazer o slice. Eu posso simplesmente rodar o slice e o Pandas vai entender que eu deveria fazer um slice
nesse formato para cada string contida na série. Óbvio que isso pode ser particularmente problemático quando tiver séries com strings de tamanho muito distintos, né? Mas veja que o slice funciona e funciona inclusive a indexação direta. Por exemplo, se eu falar me devolva o caractere 0 de uma string, olha só, ele me deu a primeira letra de cada string. Então, o acesso aos índices de uma string pode ser feito por meio desse ser.string. Isso já me dá uma operação bem mais eficiente dessa mesma sintaxe, que muitas vezes eu teria que fazer um apply para poder chegar nesses resultados. Então, vocês viram que eu falei algumas vezes sobre expressões regulares, né? Que o contains, por exemplo, é uma função que utiliza expressões regulares. As expressões regulares, ela é algo que não é exatamente associado a uma linguagem de programação, é um tipo de convenção de como a gente pode encontrar determinados padrões de textos dentro de um texto em particular. E no Python, ela funciona através da biblioteca chamada re, que é Regular Expression, que você pode fazer, por exemplo, import re para acessar essa biblioteca, e essa biblioteca vai vir com uma série de funcionalidades, por exemplo, re.match, que permite procurar um padrão de caractere. Então, vamos supor que eu esteja procurando o padrão P, o padrão de caractere P maiúsculo na string piloto. E ele vai me dizer, olha, eu encontrei o padrão P na string piloto. Inclusive, se eu colocasse vários espaços aqui, agora ele vai me dar, olha, eu não encontrei o valor P na string piloto porque existe esse padrão aqui, que é esse chapéu na frente, me diz que esse é o começo da string. Então ele está falando, me dê essa string aqui, por um acaso, ela encontra o padrão onde existe um P maiúsculo logo no começo da string, e nesse caso ele me deu falso, né? Ele não me devolveu nada porque ele não encontrou esse padrão. Então veja que a expressão regular, ela me permite fazer uma série de buscas bastante peculiares no padrão da string. Isso pode ser útil, por exemplo, se eu quero validar se uma determinada string segue o padrão de um e-mail, por exemplo, que a gente sabe que o e-mail ele vai vir com padrão algum texto, arroba, aí um provedor, que pode ser uma lista de provedores particular, ponto, alguma outra coisa, que pode ser, sei lá, com, br, e assim vai. E existe expressões regulares pré-definidas para já fazer esse match e verificar se isso ocorre de fato. Então, expressões regulares são muito utilizadas nesses casos. E o Pandas, ele tem uma série de funcionalidades que fazem parte dessa biblioteca da expressão regulares. Então, por exemplo, esse match que eu fiz, eu poderia aplicar aqui também. Só que no caso do Pandas, o match, ele vai me devolver uma série de verdadeiros e falsos, né? Então eu posso colocar aqui, você vai ver que ele encontra dois valores onde existe uma string que começa com o caractere P maiúsculo, então ele me dá uma série de booleanos, verdadeiro ou falso, que eu posso utilizar para filtrar minha série. E aqui eu encontro quais são os valores, plano e Python. E expressões regulares podem ser muito úteis no processamento de strings. E só que o ensino dela, de expressão regulares, vai além do escopo desse curso. Então, quando eu precisar utilizar uma expressão regular para fazer algum processamento de dados, óbvio que eu vou chegar e falar, olha, essa expressão regular que eu estou colocando aqui, ela corresponde a essa busca em particular que a gente precisa por conta dessa característica da minha base de dados. Mas eu sugiro fortemente que você vá estudar expressões regulares. Então aqui eu linkei 2 vídeos no YouTube que eu considero bons para vocês fazerem esse estudo.